chega pra gente via algoritmos, a gente acessa um conteúdo que... Trouxe uma palavrinha aqui. Qual que é o papel aqui? E aí que a gente volta, a demanda, o papel das redes sociais, das pessoas terem voz, terem um lugar até para expor aquilo que não está no museu, dentro dessa transformação, dentro dessa guerra simbólica que a gente está falando aqui. Sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast, videocast oferecido pela MRV & Co. e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. Hoje eu recebo Daniela de Avelar, que vai explicar um pouquinho o que ela faz, e a Giovana Abreu, que vai virar a Gi aqui. Daniela vai virar Dani e Giovana vai virar a Gi. Bem-vindas ao Habitability, obrigado pela presença de vocês. A gente sempre faz uma conexão aqui entre morar, habitar cidades, mas sobretudo sobre viver. Esse é o grande mote. Dani, bem-vinda, viu? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Atualmente eu sou assistente curatorial do MASP, do Museu de Arte de São Paulo. Trabalho entre a curadoria e entre o núcleo de mediação em programas públicos, então pensando um pouco como que as programações do museu chegam ao público. Mas venho aí de uma trajetória anterior, já de mais de 10 anos trabalhando na área da cultura. Antes eu trabalhei no SESI Minas, no Centro Cultural em BH, no centro de BH. E antes tive um período longo no Inhotim, como supervisora de educação lá. Aí é um pouco por aí. Esse é um exemplo que eu quero muito que você traga aqui pra gente, porque Inhotim tem muitas coisas pra gente discutir aqui, por todo o contexto, né? Você é de qual cidade de Minas? Sou de Formiga. De Formiga? Morei muitos anos em BH e aí tô há 1 ano e meio aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então já tem um contexto de mudança também muito, muito interessante. De novo, obrigado. Gi, e aí? Conta um pouquinho também de você. Acho que a gente se conheceu rapidamente aqui nos bastidores, mas tem uma junção de muita coisa aqui na tua trajetória, né? Tem. Depois da Dani fica até difícil, né? Porque eu falei, gente, me chamaram pra falar com a pessoa que é assistente curatorial do MASP, muito chique. Mas eu tenho uma trajetória bem complementar e variada. De formação eu sou psicóloga, acho que assim como a Dani, né, assim, essas áreas de humanas, né, que a gente consegue complementar com a arte. Eu sou psicóloga de formação, mas eu trabalho com arte e cultura já faz mais de 7 anos, muito focado em diversidade, inclusão e impacto social. Então, atualmente eu tenho uma produtora, onde eu trabalho especificamente com educação por meio do entretenimento para diversidade, inclusão e impacto social, é a Bará. E eu também estou trabalhando hoje no British Council como gerente de projetos de arte. Então, que é um trabalho também totalmente focado para sustentabilidade e diversidade. O British Council, não sei se você conhece, é uma ONG do Reino Unido, em outros países, que é responsável pela relação cultural e educacional do Reino Unido com outros países. Então, usa basicamente o dinheiro do Reino Unido para fomentar arte e cultura em outros muitos países. E aqui é bom porque você acaba tendo uma referência além de Brasil também, né, do que está sendo feito. Exatamente. E o que enriquece muito a nossa conversa. Quando você falou dessa junção de entretenimento e educação, já rolaram alguns termos já, né? Sim, eu lembro que na época de jornalismo, eu estudava alguns desses termos. E cultura entra aqui muito forte, né? É muito interessante. Bom, falaremos hoje sobre cultura, cidades, essa relação do social, da arte, enfim, não é indissociável, né? Não tem como falar de arte sem falar de pessoas. E o MASP, esses elementos de cultura que estão nas cidades, eles desenvolvem um papel muito importante. Começando pelo MASP, falando de um contexto de São Paulo, onde nós estamos gravando, qual é quando a gente fala da sua função em si, do dia a dia, que tipo de trabalho vocês desenvolvem ali, olhando para o lado de curadoria, e olhando para a curadoria, mas também olhando para fora, né? Não uma curadoria que diz respeito só ao lado interno do MASP. Bom, a gente vem desenvolvendo já na última década, assim, a gente pode pensar últimos 10 anos da trajetória do MASP, a gente vem trabalhando com uma ideia um pouco mais plural da história da arte. Ao invés de trabalhar só essa história canônica, erudita, né, que a gente, querendo ou não, o MASP tem é a maior coleção de arte europeia no Hemisfério Sul. E aí, nos últimos anos, o que a gente vem fazendo é tentar diversificar
essa coleção e essa ideia de uma grande narrativa da história da arte que está lá longe do Brasil, né? Assim, então, quando a gente vem pensando e trabalhando com as histórias, no plural, e trabalhando mais com uma ideia de uma história social da arte, a gente traz temas e inclui personagens que, em tese, ficaram fora dessa grande história, assim, Quando a gente pega, por exemplo, um livrão de história da arte, a gente vai ver arte europeia e norte-americana, basicamente. O que o MASP vem fazendo nos últimos anos é trazer artistas que ficaram na periferia dessa produção, seja de outros tempos ou contemporâneo, né? Então, artistas negros, indígenas, mulheres, LGBT, eles vêm sendo mostrados nos últimos anos no museu e vêm sendo incorporados na coleção, que começou lá nos anos 50, quando Assis Chateaubriand fundou o MASP. As primeiras compras, né, as primeiras aquisições de acervo foram de arte europeia, principalmente italiana e francesa, e de modernismo brasileiro. Então, o MASP começa com essa história canônica, e aí agora, nesses últimos anos, vem tentando fazer dessa coleção um pouco mais plural e mais diversa. Assim. Essa é a missão, a grande missão do museu desde o início da gestão do Adriano Pedrosa como diretor artístico. Então, acho que assim, tem muitos desafios nisso, né? Tem a gente expandir essa história, né? Essa cultura que não incorpora agentes periféricos ou que foram silenciados ao longo da história da humanidade, assim, né? A gente pode falar assim, acho que sim. E tem como que o público vê isso, né? Assim, de que maneira que o MASP contribui para que a gente repense a nossa história do Brasil, ou, enfim. Ano passado, por exemplo, a gente trabalhou com histórias brasileiras. Vários artistas variados trouxeram outras perspectivas sobre a história do Brasil. Então, a gente tenta reconstruir, revisar um pouco essa história que excluiu, né? Essa história que deixou tanta gente de fora da narrativa. Vai um pouco por aí. Aqui é interessante porque aqui já deixa muito claro o papel da arte do lado de inclusão e de resgate histórico e de representação também, sim, né? Exato. Será que a minha história, a minha ancestralidade está ali representada? Mas aí, Gia, aqui a pergunta é a seguinte, eu acho que tem um caso aqui, né, específico do MASP, mas quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para outras instituições desse mesmo porte que tem, né, a influência que tem o MASP, eles estão na mesma página? Essa conversa, ela de fato se dá? Ou ainda está muito relacionada ao projeto de cada um? Eu só queria fazer um comentário sobre o MASP, que eu adoro, que quando você chega no MASP já tem aquele, não sei se é um quadro, um pôster das Gorilla Girls, falando da porcentagem de quadros que representam mulheres e da porcentagem de quadros que são de pintoras mulheres, né? Você sabe qual que é, Dani? Sim, elas foram convidadas em 2016 ou 2017, se não me engano. Acho que foi 2016. Elas fizeram um estudo, né? A Gorilla Girls é um coletivo de artistas dos Estados Unidos. E elas fizeram um estudo de quantos % da coleção do MASP eram de artistas mulheres e quantos % eram nus femininos. Então, assim, na época, em 2017, eram 6% do que estava em exposição eram artistas mulheres e 60% dos nus eram femininos. Então, nossa, foi super importante para a gente pensar sobre isso, tentar incorporar mais mulheres na coleção e repensar essa história da mulher sempre nua no museu também, né? Como esse objeto de representação, esse corpo que foi representado ao longo dessa história da arte, né? Eu achei até que era maior esse número. Eu não sei, eu tinha a sensação que era mais, porque você só vê nos femininos, né? Eu achei que era até mais que 60%. Isso na época, quando elas fizeram o estudo, tinha essa porcentagem. Aí depende das exposições que estão em cartaz. Às vezes aumenta, às vezes diminui, mas a gente tenta observar isso, ficar mais atento para não ser tão gritante essa diferença, assim. Mas você consegue ter... Não dá para ter uma métrica geral por causa das oscilações de períodos também de coleção, mas é importante ter a provocação seguida da métrica, né? Sim. Porque um número desse, ele é o suficiente para te movimentar ali internamente. Exatamente. Eu acho que esse ponto, já vou responder a sua próxima pergunta, mas acho que esse ponto que o MASP traz tem muito a ver com um momento
de como as pessoas, a gente enquanto sociedade, está refletindo sobre diversidade e inclusão e impacto social. Acho que nesses últimos 5 anos, eu diria que a nossa sociedade chegou, e a gente teve George Floyd, a gente teve várias coisas que fizeram que manifestações fossem muito intensas em relação a esse tema, então que as pessoas fossem meio que obrigadas a refletir, pensar. Antes a gente tava, tipo, talvez numa evolução meio lenta em relação a isso, tipo, vamos deixar ali no cantinho, vamos fazer ali do lado, como se fosse uma coisa que a gente olha de vez em quando, mas as pessoas da arte e cultura, no geral, poderia dizer que são pessoas já mais sensíveis a esses temas, né? Aos temas de representatividade, aos temas de inclusão, aos temas de como fazer com que a sociedade de fato represente todas as pessoas. Então, eu diria que não é, que eu não sei se Dani concorda, mas eu diria que hoje é um movimento bem comum entre os espaços culturais, entre, né, todos os serviços e espaços de cultura, mas a gente sabe que também dentro dessa área também tem pessoas que também não estão tão ligadas a esse tema, né? A gente viu também nos últimos anos um outro movimento contrário a isso, né? Um movimento que vai muito numa outra vertente bem contrária à inclusão e à sustentabilidade. Mas eu acho que as pessoas da cultura, elas já são mais sensíveis e que hoje os espaços culturais de São Paulo, eles têm muito esse esforço de trazer mais representatividade, de trazer cultura indígena, que é uma coisa que a gente não, né, vive de todos os desastres sociais e culturais que a gente vem acompanhando em relação aos povos indígenas, mas atualmente a gente está com muitas exposições, né, muitas manifestações culturais que mostram a cultura indígena em São Paulo. Aí tem uma questão de localização, de onde está a cultura no Brasil, né? Onde que ela chega, onde que ela não chega. A gente tá muito no contexto São Paulo, que é um contexto muito cheio de cultura e arte, né? Muito povoado disso, mas a gente sabe que não é o caso no resto do Brasil. Isso é super importante de ser lembrado, porque, de novo, né, a gente tem polos que, de certa forma, dão acesso, mas a gente está falando de Brasil aqui, e a gente está falando de acesso da forma mais ampla possível. Dani, esse ponto eu vou chamar de resistência aqui, mas é mais complexo do que isso, né? Essa conversa de você ousar um pouco mais, você quebrar paradigmas, quando a gente leva para a arte, porque o exemplo que você deu dos coletivos, dos movimentos, ele passa pela arte, ele passa pela política, ele passa pelo marketing, pelo consumo, é um movimento de sociedade. Mas voltando para a arte, e aí expandindo um pouco o seu olhar de MASP, assim, é difícil discutir ainda, tem muita resistência, tem muitos temas ali que as pessoas não gostam de mexer quando a gente fala de arte, de movimentos, de se abrir, né? O exemplo que você deu inicialmente, ainda é um campo complicado. Como que você enxerga? Bom... polêmicas. Não, eu acho que tem um movimento que vem acontecendo nas últimas décadas, últimas 2 décadas, vamos falar. Vem um movimento, de fato, de incorporação dessas temáticas que não eram mencionadas, né? Ou que não eram colocadas dentro dos museus, nas coleções, nas exibições, assim. Eu acho que é algo que vem acontecendo no mundo, não é exclusivo do Brasil, não é exclusivo do MASP, a gente está dentro de um grande movimento de rever uma história eurocêntrica ou euro-americana, que sempre foi a que foi colocada na roda, né? Então, eu acho que existe é quase que não tem como uma instituição cultural não falar sobre esses temas, né? Não trabalhar com artistas e manifestações culturais que foram entendidas como artesanato popular ou menos sofisticadas, enfim, esses vários adjetivos e maneiras de olhar para as produções culturais da sociedade como um todo, que vem sendo questionado, vem sendo revisado. Então, sinto que talvez a sociedade, parcelas da sociedade talvez sejam resistentes a isso. E muita gente, por exemplo, vai ao MASP querendo ver Van Gogh, Picasso, Tarsila, e não tá a fim de olhar para as Guerrilla Girls ou para outros artistas que vão tensionar, vão discutir, vão repensar essa história, assim. Então, eu acho que tem parcelas da sociedade que resistem a essa mudança, parcelas mais cômodas com esse lugar de privilégio. E aí isso, às vezes a gente sente essa tensão.
Mas, de um modo geral, existe uma demanda social por representação, representações, né, no plural, bem variadas. E eu acho que existe dentro do campo da cultura e da história da arte um movimento internacional, assim, de diversos lugares, diversos países se revendo, assim. Então a gente, enquanto Brasil, né, enquanto país que foi colonizado, enfim, que teve uma história contada e que tanta gente ficou de fora dela, existe essa demanda. Então, sei, acho que é um pouco por aí. E existe um financiamento também que a gente consegue por conta de um apelo social, de uma responsabilidade social dessa instituição, no caso, né? Um exemplo, no caso do MASP, em São Paulo, no meio da cidade, na metrópole, existe uma demanda de que esse museu reveja essa história e repense o lugar dele dentro de uma formação cultural do Brasil, assim, também. Olha a responsabilidade que tem aqui, isso aqui é muito importante. Estamos falando de arte, quando a gente fala, e aí quando a gente olha para o resgate ancestral, histórico, a arte, inclusive como uma ferramenta de combate ao racismo e a vários outros elementos, mas também a arte como forma de determinar aqui política pública. Então olha como é um círculo muito, muito importante aqui, de se complementar. Não, eu ia falar que muito nessa linha, assim... São dois pontos muito importantes. A arte é política pública, ela é um direito, né? A arte e cultura é um direito de todo cidadão e, ao mesmo tempo, ela é uma indústria. Então, a gente também não pode deixar de lado o fato de que ela também está sob a lógica do capitalismo e a lógica de demanda, que eu acho que é um ponto que você acabou de trazer, Dani. Existe uma parte da nossa população, e aí eu vou falar de Brasil só para facilitar, existe uma parte da nossa população que demanda uma arte de um tipo e existe uma parte da nossa população que demanda uma parte de outra e existe uma parte que não tem nem condição de ter uma vida digna de comida e saneamento básico, que não está preocupada com arte e cultura, que é a parte da política pública. Mas existe uma parte do nosso país interessada em consumir, assim como a gente consome novela, como a gente consome filme, que tudo faz parte das indústrias criativas, que inclusive são 3% do nosso PIB. É mais alto do que a indústria automobilística, sei lá, a gente às vezes esquece que a gente está falando de indústria. E eu acho que a gente às vezes dá uma certa... idealizada e fala só sobre, tipo, mas vamos falar sobre esse tema ou vamos falar sobre outro, esquecendo que ele está sob a lógica do capitalismo, assim como a gente vai escolher fazer a propaganda de um jeito ou a propaganda do outro, por causa da demanda que a gente tem daquele público. E uma coisa que é curiosa pra gente pensar, respondendo ainda a sua pergunta e complementando a Dani, sobre essas forças contrárias ou esse desafio, essa resistência, a gente tem, por exemplo, 2 anos atrás, uma proposta de lei que quase avança para impedir pessoas LGBT de serem representadas nas propagandas, né? Então, tipo assim, a gente há 2 anos atrás quase avançou com uma proposta de lei para falar, não, um pedaço da população que não é pequeno, que é LGBTQIA+, estamos proibindo de aparecer na TV. Então, tipo, como é que a gente vai fazer uma revolução dentro dos espaços culturais se tem uma parte da nossa população que não quer nem que a representação esteja na TV, né? E tô trazendo um exemplo mais específico, mas isso acontece como você acabou de falar, né? Tem gente que não tá afim de ver essa... E aí isso também tem a ver com a educação, que é o que a gente tava falando. Pra gente ter essas pessoas querendo assistir esses tipos de conteúdo ou consumirem esse tipo de conteúdo, a gente precisa passar por uma educação contínua na sociedade, senão essas pessoas vão continuar não querendo consumir. Falar de 2 anos é falar de ontem, praticamente, né? Ou seja, aqui tem um outro aspecto muito, muito relevante e Dani, você várias vezes trouxe a palavra demanda ali também, né? Acho que tá muito claro, né? Tem uma questão política e social, mas é isso, a gente tem que trazer também, colocar o pé no chão do que é sobre demanda, né? Não adianta também, isso é importante para todos os lados, né? Que você resgate uma história, mas que essa história chegue para as pessoas, né? Então eu entendo muito o que você traz de lógica industrial e ela também é importante, porque a gente está lidando com vários campos aqui, né? Da ideologia social, políticas públicas, mas também é sobre demanda. A arte também é sobre demanda, né? Com certeza. E assim, a arte é sobre demanda. Eu acho que assim, tem uma grande discussão que existe uma guerra simbólica em curso, né? Ao longo da vida agora, contemporânea. Então, existem parcelas da sociedade que estão clamando por uma representação, por um espaço dentro das instituições. Então, não adianta também ter só curadores brancos
em tese, abrindo espaço para que artistas indígenas estejam dentro do museu. Né? Os povos indígenas têm que falar por si mesmos, assim, também. Então, existe uma necessidade de que tenham curadores indígenas nesses espaços, né? Ou curadores negros, LGBT, mulheres, né? E que a gente saia um pouco desse padrão que ao longo dos anos foi o que ficou vigente, que era a maioria de homens brancos, né, dirigindo e curando e fazendo as escolhas das coleções de como ela e do que elas contam, né, para o público, assim. Então, existe uma demanda de representação em diversas esferas, não somente enquanto artistas, né. E existe uma demanda também social, eu acho que da população, do que se quer ver. Sim. Mas o que vai dizer o que a gente vai colocar lá dentro ou não é o financiamento que a gente Exatamente. Vai conseguir. Então, existe um apelo social em projetos que terem essas temáticas. Muitas empresas estão a fim de patrocinar isso e Perfeito. Não o artista canônico, a história canônica. Então, a gente tenta jogar com isso. Não que a gente vai deixar de lado essa história canônica também, mas a gente tenta um pouco mais tensionar ela, assim, e trazer outros diálogos para poder discutir outras pessoas, outros pontos de vista, assim. Mas é tudo uma roda só, né, assim. É uma guerra simbólica, tem gente que quer isso, tem gente que quer aquilo, e tem onde que como a gente se financia, como as instituições culturais conseguem se manter e expandir suas coleções, e enfim. Tem muita gente que nos acompanha que tá associado ao mundo corporativo, então eu gosto sempre de fazer essa analogia, né? De novo, não é sobre ter representatividade apenas, não é sobre ter a história, mas quem está contando ou curando aquela história, de novo, né? Não é sobre um exemplo, uma curadora branca que... Não, é sobre encontrar os curadores que vão levar outras histórias também, isso é um ponto importante. E fazendo analogia com o mundo corporativo, quando a gente fala aqui, a gente fala muito de diversidade aqui, diversidade estrutural, políticas, iniciativas, né? Você mencionou um pouco ali de indústria, eu também falo muito sobre marketing, é isso, né? Não é só sobre a mensagem, mas quem está por trás daquela mensagem, né? Isso. Qual que é o nível de diversidade que eu tenho dentro da companhia. Gi, deixa eu trazer um outro elemento que conecta muito também aqui com demanda, indústria, tecnologia e redes sociais, né? Eu acho que por todos os desafios que nós vivenciamos negativos das redes sociais, nós também presenciamos eu diria na última década, exemplos muito positivos de movimentos culturais e políticos. Qual que é o papel aqui, e aí que a gente volta, a demanda, o papel das redes sociais, das pessoas terem voz, terem um lugar até para expor aquilo que não está no museu, dentro dessa transformação, dentro dessa guerra simbólica que a gente está falando aqui? Ai, eu amei essa pergunta. Gostei, vamos lá. Porque eu já tava, acho que um pouco do que a Dani falou, eu já tava com vontade de falar sobre isso, porque antes de responder diretamente a sua pergunta, pegando um gancho do que você falou de financiamento. E aí vou conectar com a sua pergunta, porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de diversificação de projetos culturais que estão conseguindo apoio financeiro. E aí a gente está falando também de todo o nosso... E isso tem muito a ver com política, porque tem muito a ver com nossos mecanismos públicos de financiamento, com Lei Rouanet, com leis de incentivo ao audiovisual e outras leis de incentivo, que basicamente é importante a gente sempre reforçar que quem está tomando, por exemplo, uma Lei Rouanet, quem está tomando a decisão de patrocinar aquele projeto é uma empresa, né? É uma lei de incentivo de dedução fiscal. Então é uma empresa que às vezes as pessoas acham que o governo decidiu patrocinar a Cláudia Raia. Não, ela foi lá, validou o projeto dela na Lei Rouanet. E a gente teve uma empresa, XPTO, que decidiu financiar aquele projeto, que, de novo, também é um projeto gigantesco, que tem milhões de pessoas empregadas, então não é que o dinheiro foi para a conta da Cláudia Raia. Foi para todos os milhões de pessoas que estão dentro do projeto dela. Por que eu tô falando disso? Porque isso significa que quem está tomando as decisões de qual que é a cultura que está no nosso país não é o governo, é em grande parte as empresas.
tá? E aí as empresas estão, porque diversidade e inclusão, tudo muito lindo, a gente vai falar de representatividade, e parece que elas ainda não entenderam, e aí elas continuam patrocinando uma peça XPTO, porque tem um ator XPTO da Globo super importante e tal, e assim vai o dinheiro continuando para esses mesmos caminhos na cultura, que é um pouco a mesma lógica se a gente fosse falar de diversificação de fornecedores, é a mesma coisa. Por que eu tô falando disso? Porque isso faz com que as pessoas que produzem arte e cultura no nosso país, que são das periferias ou que estão nesses grupos minorizados ou nesses grupos subrepresentados, que a gente tá falando principalmente da população negra, por conta da questão histórica e social, das mulheres negras, por exemplo. Você vê essas pessoas produzindo grandes peças, né? A gente poderia pegar produzindo grandes filmes, a gente não vê. Por quê? Porque o dinheiro não chega na mão dessas pessoas. Tem um monte de gente com projetos lindos, incríveis, espalhados pelo Brasil, que não conseguem financiamento para esses projetos acontecerem. E aí, por que isso, pra mim, engata um pouco na sua resposta? Porque as redes sociais e a internet, elas surgem, quando elas hoje em dia são um dos outros caminhos de a gente conseguir dinheiro, de uma maneira, basicamente dita de maneira muito mais simples, sem ter que passar por esse outro caminho que eu acabei de falar. Então, as manifestações culturais nas redes sociais começam a crescer muito. E eu acredito muito, por exemplo, que o próprio TikTok, Reels do Instagram e tal, às vezes podem constituir um novo tipo de manifestação cultural muito sólido ali, que é um produto, é uma pessoa que tá pensando num roteiro pra gravar aquele vídeo, ela tá pensando em toda uma estrutura pra fazer aquilo. E hoje tem muitos criadores de conteúdo que são desses grupos que provavelmente não conseguiriam um financiamento se tivessem ido bater na porta de uma empresa e falar, eu quero fazer um podcast, eu quero fazer uma coisa XPTO assim, você quer patrocinar? Provavelmente diriam não. Foi pras redes sociais, que é um lugar muito mais democrático, as pessoas têm demanda, então consumiram, e aí essa pessoa foi crescendo organicamente dentro dessa outra via. Então, te respondendo, eu acho que é um dos lugares hoje que tem uma facilidade muito grande de democratização no sentido da palavra de conseguir chegar mais longe e de ter acesso, né? Principalmente para fomentar cultura e arte. Aqui é um outro aspecto também muito, muito importante, porque, de novo, né, vamos seguir o dinheiro aqui, né? Quem financia, no fim das contas? De fato, a gente volta para uma dinâmica, são empresas, a gente depende de empresas e também empresas privadas para que um projeto chegue de uma forma interessante. Aí não só, aqui a gente está falando de vários formatos, né? Deixa eu ainda pegar esse gancho, Dani, relacionado à tecnologia, redes sociais, voltando ao ponto da curadoria que você falou, que eu acho também muito interessante, né? O quanto que esse contexto ajuda vocês também, né? De mapear curadores interessantes fora do eixo aqui sudeste, ou de encontrar no fim das contas você tem um grande mar de referências ali que vai te ajudando, né? O quanto que rede social é um trabalho importante hoje pro curador que tá buscando curadores. Sim, não, acho que antes era como se o curador tivesse que viajar o tempo todo, né? Pra poder pesquisar e conhecer. O que é ótimo também. O que é ótimo e importantíssimo, né? Gostaríamos, né, de viver assim. Mas eu acho que as redes sociais, elas expandem muitas possibilidades de pesquisa pra gente, né? Então, a gente acaba tendo acesso a artistas, a curadores, enfim, agentes culturais de vários lugares, e a gente pode buscar por isso através das redes sociais. Então, você consegue ter uma noção da produção de um artista que está lá na Amazônia produzindo agora, e a gente consegue acompanhar e ver o tipo de trabalho, onde que ele está circulando, qual é o engajamento que ele tem, enfim, são vários aspectos bem relevantes nesse sentido de pesquisa, eu acho, para o campo da curadoria. Então você consegue viajar pelo celular, né, assim. Ainda que existe uma necessidade de a gente do frente a frente com a obra, né? Eu acho que o virtual não exclui a necessidade da gente se encontrar com um trabalho artístico, né? Corpo a corpo mesmo. Que é uma outra experiência, e muitas vezes pela tela a gente vai achar, pela tela do celular a gente vai ver uma obra, vamos supor, que tem uma dimensão de 1:2, na tela do celular a gente não vai ver, não vai sentir ela da mesma maneira que o impacto quando a gente olha ela fisicamente, né, frente a frente, assim.
Ou seja, esse é um exemplo esdrúxulo, mas não exclui a necessidade da presença, e eu acho que é uma outra experiência. São experiências diferentes que a gente tem com a produção artística. Mas, de fato, esse mundo conectado facilita para que a gente consiga ter acesso e conhecer produções mais variadas do que se a gente tivesse que ir em loco em todos os momentos. Eu acho que é super relevante, assim, e é um espaço para os artistas, de fato, se mostrarem. Tem aqui, são os dois lados aqui, né, dos movimentos, e também do ponto de vista de negócio, né, do artista ter essa visibilidade, da artista essa visibilidade, mas é o que você falou, a tecnologia, ela potencializa muito o alcance, ela não substitui a presença, é uma discussão também de como usar, né, o papel do curador, da curadora aqui. Hoje você percebeu a responsabilidade que ela tem, não né, é grande. Nossa! Mas tem uma coisa interessante que é assim... eu acho que as redes sociais muitas vezes fazem a curadoria por nós, né? Por nós mesmos, assim. Então, chega pra gente via algoritmos, a gente acessa um conteúdo que... trouxe uma palavrinha aqui! Ele chega, determinadas coisas chegam, outras não, né? Então... E ao mesmo tempo chega uma avalanche de informação. Acho que a gente vive numa sociedade extremamente cansada também da quantidade de imagem que a gente... ver no mesmo dia, né? Assim, a gente vê muita coisa em poucas horas, de frente ao celular, ao computador. Então, eu acho que é uma necessidade de que a gente desenvolva também uma capacidade de fazer curadoria na vida, todo mundo, nesse sentido de escolha, ou de filtro, ou de onde eu vou, de onde eu busco, como que eu influencio meu algoritmo também, para que o que chega para mim seja diverso, não seja mais do mesmo, aquela mesma bolha, somente ela, eu vou ficar circulando naquela bolha que é a que circula nos meus algoritmos. Eu acho que tem uma necessidade atual, nossa, né, da nossa sociedade, de aprender a fazer curadoria também, aprender a selecionar e a filtrar o que chega pra gente, assim. Nossa, hoje agora ela entrou na sua praia totalmente. Ela falou, numa mesma resposta, ela falou de bolha, ela falou... E aí... aqui é uma conversa sobre comunicação, mas só antes de pegar, deixa eu pegar essa reflexão aqui. Eu acho muito legal. Curadoria é pra vida, não é pra arte, né? É uma ferramenta. É uma ferramenta, né? Isso vale pra arte, isso vale pra educação, isso vale pro jornalismo, pra comunicação de qualquer forma. Isso vale pra você que tá hoje decorando a tua casa. Assim, curadoria, e saber Sim. usar as ferramentas para uma curadoria é fundamental. Eu gosto muito de falar sobre curadoria. E aí, voltando aqui, agora ao desafio. Continuamos ainda nessa discussão sobre redes sociais. Bolha, viés, né? De novo. Agora é um misto aqui de conversa sobre curadoria e arte. Ok, essas ferramentas nos ajudam, mas a gente pode cair no mesmo problema inicial, né? Acabar ali nos mesmos discursos, nas mesmas narrativas. Esse é um assunto muito presente na sua discussão, né, Gi? Ele é bem presente, ele tem muito a ver com os espaços de poder que a gente estava falando há pouco, né? Então, ainda falando também sobre curadoria, a gente está tendo agora, por exemplo, a Bienal das Amazônias, que é a primeira edição, se eu não estiver errada, da Bienal das Amazônias, que tem mais de 120 artistas da Panamazônia. Então, artistas que fazem parte dos países da Panamazônia, de onde tem a Amazônia. E as curadoras foram 4 mulheres, acho que todas negras, e uma mulher indígena, enfim. Então, é um grupo de mulheres que tem aquela representatividade, que tem aquele lugar de fala para poder falar sobre esse tema, que é uma coisa que a gente discute muito quando a gente fala de diversidade e inclusão, e que tem a ver com tudo que a gente tá falando aqui agora, que é o lugar de fala, que é basicamente você ter alguma propriedade para poder dar ter esse olhar específico para aqueles temas, né? Então, se fosse eu fazendo uma curadoria de arte indígena, ia ser bem brega, né, em 2023, porque a gente tem curadoras indígenas que podem fazer isso muito melhor do que eu, porque eu não tenho essa vivência, porque eu não tenho esse lugar de fala. Então, a gente tem que falar sobre isso, sobre como a representatividade é importante para o discurso que a gente está criando e para os discursos que a gente está fomentando. Por muito tempo, a gente sempre teve, por exemplo, pessoas brancas escrevendo sobre a história de pessoas negras. Isso no cinema, isso na TV, enfim, isso na arte
nas artes visuais. E isso tem totalmente a ver com o porquê a gente continua sendo uma sociedade tão racista. Porque, pra mim, a arte e a cultura, ela é uma forma... Pra mim não, é meio óbvio, né? Mas assim, às vezes a gente não entende isso. Que pra mim a arte e a cultura são uma forma de educação. É isso que a gente tá falando, né? A gente tá falando que a arte e a cultura são essenciais pra nossa formação enquanto ser humano, pra nossa convivência enquanto sociedade. Se a nossa arte, a nossa cultura é racista, se ela tá sendo feita pelas mãos de pessoas que têm esses vieses que a gente tá conversando aqui agora, e vieses inconscientes, é basicamente uma coisa que é automática em nós, porque é uma coisa que a gente foi construído, a gente foi condicionado a ter. Então, por exemplo, você tá, enfim, andando na rua, você vê uma pessoa negra, você automaticamente às vezes pensa, putz, é uma pessoa que vai me assaltar, vou atravessar a rua. Isso é um exemplo clássico que a gente usa pra falar de viés inconscientes. Isso eu coloco na minha vida, isso eu coloco no conteúdo que eu consumo, isso eu coloco no tipo de coisa que eu escolho, no tipo de pessoa que eu contrato, né? Isso que é o grande debate de diversidade e inclusão. E isso tem totalmente a ver com como que a gente tá fazendo com que as pessoas abram esses olhares. Então, pra gente ter é o que a gente estava falando sobre demanda. Pra gente ter mais demanda sobre filmes feitos por pessoas negras, a gente precisa ter mais investimento em criadores, em artistas negros que estão produzindo filmes. A gente precisa... Tem dois lados. A gente tem um lado que a gente precisa corrigir essas desigualdades, fomentando essa criação, esses artistas, pra gente conseguir ter essa demanda também. É uma duplinha muito grande. E as redes sociais, como a gente estava falando, elas furam um pouquinho essa bolha, porque elas vão mais rápido, né? A gente não precisa ter essa lógica toda financeira, porque a pessoa consegue, com muito pouco dinheiro, produzir conteúdo. E é por isso que a gente tem tantos criadores de conteúdo. E por isso que a tecnologia também é um grande aliado dessa democratização que a gente tá falando. Eu quero conduzir um pouco a nossa parte final. Essa é a boa notícia. O tempo tá acabando. É boa notícia porque quando passa rápido, a conversa tá muito boa. Acho que a gente começa a transitar em vários... sempre muito complexo, né? Nunca é só sobre arte, mas isso que é legal. Eu queria terminar com uma parte que agora é a relação... A gente falou... Tá tudo relacionado, né? Não dá pra colocar numa caixinha. Mas de uma forma um pouco mais direcionada a falar da relação do espaço, né? Uhum. Eu acho que vocês deram vários exemplos aí de que não é só sobre... É uma interação que vai além, né? Além do MASP como um edifício ali, a relação com a cidade, a relação com a periferia. O exemplo que você deu de atravessar a rua porque tem uma pessoa preta ali e eu tô usando o racismo estrutural. Quando você leva um público para ver a arte da periferia, isso tem um papel muito grande, o inverso. Eu queria começar com você, fazendo essa pergunta. Quando a gente fala hoje de que a arte ela também transite entre os espaços, né? Então eu tenho uma arte que jamais estaria no Capão, por exemplo, em São Paulo, estando no Capão e vice-versa. Por que isso é importante, mas o quanto que a gente ainda precisa evoluir nessa questão? Isso a gente ainda tá falando de São Paulo. Você ainda perguntou pensando Isso, São Paulo. São Paulo, eu tô dando um exemplo muito metropolitano, né? Mas eu poderia ser uma comunidade ribeirinha. O tipo Exato. de coisa que chega lá. A gente tá fechando um edital no British Council, que é um edital de cultura circular, que é basicamente pra gente conseguir fomentar festivais artísticos mais sustentáveis no Brasil. E é muito legal perceber que chegam muitas propostas fora do eixo que se chama eixo Rio-São Paulo, né, de cultura, ou do Sudeste. Chegam muitas propostas, então acho que é importante a gente dizer que não é porque não tem cultura acontecendo nas outras regiões do nosso país ou na periferia de São Paulo. Tem muita cultura acontecendo no Brasil inteiro, tem muita cultura acontecendo em todos os lugares, né? A cultura, ela é muito viva e a gente tá falando que até conteúdo nas redes sociais hoje em dia, eu acho que pode ser que é uma forma de cultura. Então, tem muita cultura. Como que a gente faz para que essas culturas também sejam incentivadas? E é isso que os nossos mecanismos, nossas políticas públicas têm tentado incentivar, a diversificação, é isso que as prefeituras, os municípios têm que incentivar, fazer um bom uso do recurso que a gente tem hoje de política pública para conseguir fomentar a cultura nas outras regiões do Brasil. Mas é muito importante, porque hoje a gente está falando de um país que, em muitas regiões, tem muito pouco acesso à qualidade de vida.
E cultura faz parte de um direito humano, de novo, tá lá na nossa Constituição, né? Então, deveria estar dentro desse bloco. Deveria estar dentro do bloco de saneamento básico e cultura. Mas a gente sabe que o saneamento básico a gente não precisa corrigir isso primeiro, que a gente precisa corrigir a fome primeiro. Então, a gente tá falando de um país que é muito difícil levar a cultura se a gente tá falando de desigualdades tão intrínsecas, né? Mas é essencial, porque hoje a gente tá falando de polos muito concentrados. Quem que consegue ir no MASP, né? Tudo bem que ele tá numa região super central de São Paulo, e terça-feira é gratuito, mas as pessoas sabem que terça-feira é gratuito? As pessoas da periferia vão até a Paulista? Tem gente que mora nas periferias de São Paulo que nunca veio até a região da Paulista, que literalmente nunca pisou na Paulista. Isso é muito comum, não é raro, né? Então, como é que a gente leva? Hoje, dentro do teatro, tem uma força muito grande de levar peças para a periferia, ou de peças que estão sendo construídas, estão sendo feitas por coletivos da periferia. Então tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, com tanto as pessoas verem as outras narrativas, como essa possibilidade das pessoas de grupos minorizados construírem essas suas próprias narrativas, pensarem as suas próprias identidades. Porque se a gente não fomenta essa cultura da periferia, das outras regiões do Brasil, a gente não está dando nem a oportunidade das pessoas construírem a sua própria história, refletirem sobre a sua própria história, e nem guardarem os seus próprios saberes, que é o caso, por exemplo, da cultura indígena, que por tanto tempo a gente não deu ferramentas, não criou ferramentas para que ela fosse guardada, né, e curada. Então, não sei, essa reflexão é muito complexa. Dani, são muitas camadas aqui. De novo, eu como eu comentei, né, você tem uma responsabilidade muito grande. Mas aí trazendo pro teu olhar ali, de novo, você já narrou um desafio nosso, que ele tá em construção, na verdade, especificamente da arte, que é de trazer novos curadores, novos olhares, né, mudar. Mas aí, quando a gente começa essa relação com o espaço, né, então, de novo, trazer a cultura indígena para cá, para São Paulo, levar a uma outra cultura aqui que não chegaria lá. Esse desafio, ele tá na mesa, ele é discutido, ele já faz parte de projetos. Como que tá essa discussão para vocês? Sim, não, eu acho que é um desafio constante, não que a gente nomeie ele o tempo todo, mas faz parte do pensamento de quem está trabalhando dentro da área da cultura. Mas eu não sei, assim, eu acho que... Por exemplo, acho que eu vou abrir aqui um pouquinho, mas tudo bem. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Não, porque, por exemplo, eu acho que isso tem a ver com a história... Eu vou falar dos museus, que aí acho que a minha experiência está mais vinculada aos museus do que a outros equipamentos culturais. Mas, por exemplo, o MASP ele foi construído no meio da cidade. A gente tem uma série de museus que foram construídos longe, apartados. Por exemplo, se a gente pegar aqui em São Paulo, tem uma diferença grande em um museu que está no centro da Avenida Paulista, no meio da vida urbana do Museu Paulista. Um exemplo. Que é aquele museu com aquela arquitetura neoclássica, imponente, parece que está entrando num palacete, tem um monte de jardins em volta, é algo distante da população que vive, que passa por ali. Inclusive pela própria localização dele também. Quando o MASP foi construído, ele foi construído com uma ideia de estar no meio da cidade. O Museu do Ipiranga passa um pouquinho por isso também, né? De distanciamento, de ele certa tá forma. apartado, a própria arquitetura cria um distanciamento, o lugar onde ele tá, aquele paisagismo no entorno, é quase um mini Versalhes, né, assim, tem um distanciamento que é provocado pela proposta do próprio museu, e aí, enfim, não vou entrar nisso, mas quando ele foi construído, por que foi construído, que história nacional que ele queria narrar, que história da independência, e muitas polêmicas com relação a isso. E eu acho que quando eles reabriram agora recentemente o museu, o pessoal que trabalhou a curadoria trabalhou fortemente em revisar como que essa história estava sendo contada. Então, mas não vou entrar nisso. Quero dizer assim, existem modelos de instituições, e aí que começam na arquitetura. Então, quando o MASP foi construído lá, inaugurou em 1968, o prédio da Avenida Paulista, ele foi construído, projetado pela Lina Bobardi, numa ideia de que ele estivesse dentro da vida urbana. E que ele, de alguma maneira, seduzisse a população comum, a população que não entraria no museu até então, para que as pessoas se sentissem convidadas a fazer parte daquilo.
Então, o prédio do MASP é muito específico porque ele está no meio da Avenida Paulista e ele tem um vão enorme que é uma praça pública. Então, embaixo do MASP é uma praça pública gerida pela Prefeitura de São Paulo. Não é gerido pelo museu. E ali, milhões de coisas acontecem, desde manifestações políticas de todas as vertentes e vieses, até uma série de moradores, de pessoas em situação de rua que ficam ali embaixo, até iniciativas do museu de tentar levar algo para aquele espaço. Muitas vezes não conseguia, é um grande desafio fazer propostas para aquele espaço. Então, assim, desde a arquitetura existe uma vontade de que ali seja um espaço de convivência coletiva, social, de vários tipos. Agora, não significa que a gente consiga levar todo tipo e qualquer tipo de pessoas para dentro do museu. Quem circula lá dentro continua sendo um público, especialmente nos dias pagos, continua sendo um público elitizado. Às terças-feiras gratuitas, a gente tem um público mais diverso do que nos outros dias. Isso é visível, basta andar lá dentro. Mas existe um grande desafio de como que a gente seduz e faz com que as pessoas se sintam parte daquilo também. Eu acho que só concluindo, eu acho que trazer artistas que não eram vistos dentro desse espaço lá para dentro faz com que a população talvez se sinta um pouco mais parte, se sinta mais representada. Então, ver uma escultura do Flávio Cerqueira lá dentro, do menininho explicitamente um menino negro jogando um balde de tinta branca na cabeça. É uma escultura do Flávio, que é um artista daqui de São Paulo, negro, jovem, que leva um tema lá para dentro do museu que até então não existia. Acho que quando a gente vê as crianças lá dentro, principalmente crianças negras, e olham para aquela escultura, e não somente para os retratos lá que estão lá para o fundo do segundo andar do MASP, aqueles retratos das crianças ou das famílias nobres e brancas europeias, que tem um monte na coleção, a gente tem essa escultura também, isso faz com que as pessoas se sintam mais parte, eu acho. Se sintam representadas e um pouco mais à vontade ali dentro do museu. Mas não adianta o museu também ficar só fechado em si mesmo, né? Acho que um dos grandes desafios é como que o museu transita com a cidade também e cria relações diretas com a cidade, com a vida urbana, com as diversas comunidades que vivem ali perto ou que vivem um pouco longe. Como que a gente se aproxima? E aí isso pode ser através da curadoria que a gente faz, do que a gente coloca como artes visuais lá dentro, ou como a gente trabalha os programas públicos, né, da instituição e a parte da educação, enfim, de projetos que vão trabalhar, de fato, com as pessoas, né, assim. Enfim, muitos desafios. Você me despertou uma memória afetiva aqui. Assim, não dá. A gente vai ter que gravar, vai ter que programar um outro episódio, porque tem muitos assuntos aqui que a gente continuaria, inclusive a experiência que você teve com o Yotin, que não vai dar tempo de entrar, mas eu acho que fica até um convite pra gente contar essa experiência de uma outra forma, no próprio portal Habitability. Mas uma memória afetiva que você me despertou aqui, e aí, de novo, eu acho que tem um aprendizado aqui dos arquitetos, artistas e todos os profissionais que estão nos assistindo, né? O museu, ele o lugar que ele está e a construção em si já é a arte, mas eu tô lembrando, uma vez eu recebi, isso já faz uns 6 anos, eu recebi uma amiga do Japão mesmo, ela, a primeira vez que ela veio pra América do Sul, e eu a levei pro Museu da Imigração aqui no centro de São Paulo, numa região bem específica do centro de São Paulo, e foi uma experiência muito forte, porque tinha assim um museu que narrava todas as histórias de várias colônias e de várias partes do mundo, mas fora do museu você tinha um bairro ali que já naquela época já mesclava haitianos, algumas pessoas de alguns países da África, muitos bolivianos, que é uma característica daquela região. A localidade e o contexto que estava ali contava uma história. Foi uma experiência muito forte que você me despertou a memória aqui. Eu queria muito agradecer. Gi, obrigado por estar aqui. Os olhares de vocês são muito complementares, enriqueceu muito. E obrigado também por trazer esse lado do pé no chão, né? Estamos falando também de indústria, estamos falando também de negócio.
Não, eu que agradeço. Nesse último assunto, eu não posso deixar a gente concluir o podcast sem enaltecer os Sescs, porque a gente estava falando um pouco de cultura e localização e espaços culturais físicos mesmo, e a gente não pode deixar de enaltecer o papel que os Sescs têm no Brasil, né? Um mecanismo de capilaridade de cultura muito grande, que também conecta a cultura com vários outros apoios da vida de um ser humano, né? Ontem eu estava conversando sobre o Sesc com uma pessoa britânica, e ela estava justamente falando, nossa, isso é um exemplo pro Reino Unido, porque como é que você vai ao mesmo lugar que você toma banho na piscina, ou que você faz academia, você consegue também ver uma exposição de arte ou assistir uma peça, e ele achou, tipo, de uma magnitude incrível, que o Reino Unido aplicasse isso também. Então, às vezes, a gente também olha só pro negativo, e a gente falou muito aqui das faltas, né, de tudo que a gente precisa melhorar, mas a gente também tem que reconhecer os mecanismos que a gente tem, que são muito sólidos, e o Sesc é um deles. Então, eu, nessa última pergunta de espaço, eu me senti mal de não ter feito essa enaltecer do Sesc. E os bons exemplos são ótimos pra gente poder copiar, né? No bom sentido. Dani, obrigado também. Obrigado por abrir de uma forma muito honesta, né, os desafios que tem aqui. Mas acho que pegando o gancho do que a gente falou, também é isso, né? Vocês têm muitas boas práticas a serem mostradas aqui que também podem ser copiadas. O lance da curadoria também me chamou muita atenção. E obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo bater esse papo. São muitos desafios, mas tem muita gente a fim de trabalhar nesse sentido e expandir um pouco as relações, pensar a vida de uma maneira mais diversa. Enfim, eu espero contribuir um pouquinho também. Acho que tem muitas instituições fazendo isso de uma maneira séria, tentando realmente colaborar, né, para a vida em sociedade, e é isso. Seguimos aí na vida cultural. Muito feliz de estar falando sobre isso aqui, né? Muito feliz de estar sendo um tema importante para vocês, então obrigada. A gente que super agradece. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês em mais um podcast, videocast Habitability. Fica aqui muito claro que a gente falou de arte, mas mesmo que você não goste de arte, eu duvido que você não goste, tem relação com consumo, com negócio, enfim, tá tudo muito relacionado aqui, então é mais um episódio que se conecta com toda a nossa série, que fala sobre o viver, a relação da cidade com a tecnologia e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo episódio.